Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe nos lares de Jesus, o psicoterapeuta ideal de nossas almas. Há cerca de 60 anos, na Academia de Letras de Paris, Charles Lacour, que se sentava na cadeira de Renan, afirmou com tranquilidade: ciência e razão, eis os meus deuses, fazendo que se abalassem as estruturas do espiritualismo vigente. 8 anos depois, naquele mesmo recinto sagrado das letras, Francis Chalmers, que era continuador do pensamento de Berthelot, afirmava com não menos dignidade: eu não conheço um só exemplo de que a ciência na sua trajetória haja logrado enxugar uma lágrima nascida no coração. As duas correntes de pensamento aí representadas, em Charles Lacour e em Francis Chalmers, são significados filosófico histórico de uma grande marcha da humanidade após o Renascimento. A liberação dos ideais humanos, deflagradas a partir de 1530, abriria, na sucessão dos séculos, os ideais soberanos da vida, fazendo que o homem ocupasse o seu verdadeiro lugar no espaço onde a divindade o havia colocado. A partir do século XVII, com as conquistas admiráveis apresentadas pelos filósofos empíricos, a partir de Renato Descartes, e a continuar dos ideais da libertação dos revolucionários da França no século XVIII. A filosofia pretendeu comandar o pensamento e estabelecer as normas rígidas de uma humanização histórica para a criatura humana, arrebentando as velhas amarras medievais, que através do dogmatismo ancestral havia transformado o homem no pária sob os caprichos de uma divindade arbitrária e intolerante. Foi entrando no século XIX, com a industrialização dos povos, que se apresentará uma revolução histórico-sociológico-filosófica, fazendo que o homem possa compreender a sua necessidade de conquistar o cosmos, de abandonar os limites e de situar-se dentro de um contexto que lhe brinde felicidade. A revolução industrial arrebentou as velhas amarras e propiciou à criatura humana uma visão otimista, até que o tresvario da própria indústria, aliando a tecnologia à ciência, fez que o utilitarismo galvanizasse as almas e o homem lentamente se transformasse em um objeto que comandava de início a máquina, passando a ser mais tarde robotizado e dominado pela máquina. A civilização do século XX, herdeira natural do individualismo das fábricas do século XIX, tenta sobreviver de natureza sociológica em outro processo histórico de informação e apresenta inicialmente o coletivismo como sendo a solução ideal para que o homem possa manter-se na luta competitiva das várias classes que se antagonizam, procurando estabelecer a necessidade de uma dominação arbitrária de uma contra a outra área. E é nesse período que se levanta o Charles Lacour, herdeiro daquele individualismo do século XIX, para profligar contra Deus e alma, permitindo que o coletivismo do século XX coloque na boca admirável de Francis Chalmers a necessidade de uma intervenção divina, porque em verdade a ciência que equacionou problemas externos
não logrou enxugar as lágrimas nascidas do coração. Pôde prolongar a vida na terra, beneficiou o indivíduo dando-lhe comodidade, fez que determinada paisagem do sofrimento fosse diminuída, mas não logrou enxugar as lágrimas procedentes da saudade, da amargura da traição, dos fenômenos normais da psicologia individual e profunda da criatura, como ser independente que tem direito à vida. Pelo contrário, permitiu que imediatamente uma onda de loucura tomasse conta da terra. Porque a guerra franco-prussiana de 1870, apesar desse armado armistício, viria a ressurgir mais tarde na hecatombe de 1914 e 1918. E apesar do pacto assinado no admirável Palácio da França, na Sala dos Espelhos, em Versailles, Deus encerraria a calamidade pela exigência que se fazia a Alemanha de pagar o tributo da guerra, quando os mineiros do Ruhr, por volta de 1928, encontravam interessados em levantar a pátria, permitindo que aparecesse em 1932 a figura carismática e hedionda de Adolf Hitler, que em 1939 dá início a uma outra hecatombe, que vai encerrar a sua tragédia em 1945, mas não consegue aplacar os ânimos, estabelecendo nas nações que se fizeram vitoriosas a tragédia da Guerra Fria, que impõe inevitavelmente um comportamento filosófico da amargura. Os historiadores da filosofia do século XX estabelecem que o homem da década de 1920 e 30 vem deconstituir a chamada geração perdida, porque é a geração herdeira das calamidades da Primeira Grande Guerra. Mas a geração pós-1945 é a geração desarvorada, comandada pela filosofia apresentada por Madame de Beauvoir, pela obra de um admirável pensador revolucionário que estabelece a necessidade de viver hoje, aqui e agora, enquanto o verbo de Jean-Paul Sartre convida a juventude parisiense e europeia para um comportamento de natureza viginique, porque a vida não merece ser vivida. Todo e qualquer sacrifício de imediato pode ser anulado pela bomba. Juliette Greco, representando a musa da nova doutrina, estabelece um retorno ao primarismo, e a filosofia social se abate sobre o homem na Guerra Fria, colocada pelo temor da deflagração de uma guerra de extermínio total. E neste momento calamitoso, que o paralelo esquecido da humanidade no número 19, a paz da terra e a guerra da Coreia, chama a civilização a examinar o seu processo histórico, para mais tarde a batalha que se realiza em Seul, a expulsar a França daquele sudeste asiático e propiciar a criatura humana uma nova calamidade, que se estenderá no Líbano, dolorosamente por 15 anos, e também em todo o sudeste asiático, levando a China, a Indochina, o Camboja, a esse estado de horror que levantam os filósofos nas universidades para dizer ao homem não mais a guerra. Façamos o amor. E a palavra de Herbert Marcuse, nos campos universitários, produz a revolução da juventude hipieísta, propondo um novo comportamento, dizendo que sexo é amor. Ele um transvadio de natureza psicológica, que não consegue aplacar a sede da juventude, nem igualmente solucionar os dramas do seu comportamento. E surge esfacelada a geração dos anos 70, dominada pela droga, remanescente nos anos 50, quando o ácido lisérgico vem propor uma revolução, através das visões paradisíacas da alucinação, iniciadas a princípio com finalidades terapêuticas, terminando na calamidade da década de 80, ou a década da angústia. Vivemos
o momento da desumanização, da falta de identidade, do mesmismo. O coletivismo nos levou a uma vida igual, em que nos tornamos estranhos, uns diante dos outros, como bem caracteriza a peça admirável de Albert Camus, que tem o mesmo nome, em que ele apresenta o biótipo desta geração vencida, em uma personagem que viveu a vida sem a ter vivido, que fazia tudo o que a sociedade lhe recomendava sem ter ideal, que viveu as experiências sexuais sem saber que era aquilo exatamente que ele desejava, e que um dia teve necessidade de matar, e nunca teve a certeza se matara na defesa da vida ou se matara porque se matava. E que ao ser condenado à pena capital, no momento que precede a sua degola, ele se dá conta que era o estranho dentro de si mesmo e se pergunta qual tinha sido a finalidade da sua vida. Esta geração estranha que estamos a viver poderia muito bem ser definida pelos velhos idealistas e profetas considerados do século XIX, que tentaram arrebentar as amarras do individualismo, os preconceitos dogmáticos, a castração filosófico-psicológica ancestral, e apareceu no cenário do mundo a personalidade admirável de Sigmund Freud, demonstrando que o homem era um animal sexual, e que o velho tabu do sexo era resultado da ignorância, da castração individual, do medo, da frustração, dizendo ao homem que se realizasse libertando-se dos velhos atavismos animais. Na literatura, o pensamento de Ibsen, separar, caracterizar através de uma peça de teatro, mais tarde película cinematográfica, admirável, Casa de Bonecas. Porque o individualismo do século XIX e a primeira metade do século XX fizeram da mulher um objeto sem sentido, em que a mulher, para ser bem projetada na sociedade, deveria estar casada com um homem rico, que não a amava, mas ela deveria ter caracteres exteriores, ser uma estranha em si mesma, ser destituída de inteligente ou fazer-se como tal, ser uma boneca levada daqui para ali, conduzida dali para colar, apresentando status que deveria agradar ao chefe da indústria, disposta a acompanhar seu marido, que era o errante, como escreveu com propriedade Arthur Miller, na peça notável A Morte do Caixeiro Viajando, em que ele era um tipo qualquer, que chegava até a ser amado, mas era um pobre coitado, vítima da máquina, das condições estabelecidas pelo status, pela época, vítima do establishment, vítima do contexto. A mulher deveria representar aquele sentido oco da vida. E Ibsen captou perfeitamente a mensagem da época, e no seu notável Na Casa de Bonecas coloca toda a estrutura do século XIX e da medieval para que seja arrebentada por Paul Cézanne na arte, descaracterizando a figura, mostrando a alma daquela aparente perfeição, em que todo mundo era correto, era exato, mas era hipócrita. A mentalidade vitoriana afirmava um código de ética em que o erro não era ter uma conduta inexata e inescrupulosa. O erro era deixar-se cair na armadilha em que todo mundo sabia dos nossos defeitos. Verdadeiramente virtuoso era aquele que se não identificava pelo equívoco. Não importava que estivesse degenerescência, que fosse um cadáver que respirava. E quando a hipocrisia do sexo foi arrebentada através de Sigmund Freud, era inevitável que a avalanche contínua dos instintos arrebentasse as masmorras e Friedrich Nietzsche viesse apresentar-se como filósofo contemporâneo, não nos seus dias, mas na atualidade do século XX. Matei Deus, diz o louco, a sua personagem de Assim Falava Zaratustra. Matei Deus, para que queremos Deus? Se vós me perguntardes o que é que vamos fazer de Deus, eu direi matá-lo. Matar a Deus. E agora que eu já o matei,
Sou eu quem pergunta. Aonde estão as estrelas? Aonde está a vida? Agora que Deus morreu, que será de nós? E o povo da praça pública reunido foi tomado de uma profunda tristeza. E o novo voltou a bradar: cheguei cedo demais para a tarefa que deveria vir depois. Na calamidade apresentada por Nietzsche, eis que se levanta o pensador Soren Kierkegaard. Para deixar o desafio, é necessário aventurar-se para conhecer-se a si mesmo. É necessário ter a coragem de se conhecer. É necessário ter a volúpia de amar. É necessário ter a audácia de arrebentar com os status e identificar-se com a vida. Enquanto esses dois homens admiráveis abrem o painel novo, Kafka traz toda a contribuição pessimista e humanitária da sua doutrina através da dramaturgia que tenta restabelecer o direito do homem à vida, as suas aspirações malogradas, os seus sonhos tornados pesadelos, as suas aflições. Estes novos profetas do século XIX, colocados em plenitude do século XX, não conseguiram deter a onda que se abateu sobre a Terra. Porque de um lado a tecnologia aliada à ciência fez a conquista da horizontal, mas não permitiu que a grande vertical da ética, da moral, elevasse o homem à sua própria humanidade. Esse desequilíbrio entre ciência e sentimento, tecnologia e amor, transvaliou o homem contemporâneo. Os temperamentos tímidos, as personalidades que mantêm receio, naturalmente submeteram-se a este contexto e deixaram-se tornar-se estranhas, essas pessoas dentro de si mesmas. Para poder sobreviver, criar o mecanismo da chamada segurança. A segurança do emprego, de ter uma casa, a segurança de ter uma família, a segurança de viver na rotina. Levanta-se e repete diariamente aquela mesma rotina. Vai ao trabalho, volta do trabalho. Chega a casa, sai da casa. Retorna à noite e descansa para o dia seguinte. A esposa é a escrava que se encontra enrolada no altar da família. Suporta o marido zangado, exaurido, mas ela deve ter o mesmo bom humor. Deve permanecer ali com uma máquina sentimental, objeto para atender aquela rotina que também se faz na rotina. Para fugir, busca a novela. A novela de rádio, a da televisão. Esses biótipos esquizoides e paranoides, apresentados como os novos líderes do amor, da sensualidade, das transferências. A cena de transferência da sombra, a que se reportava do Fédon Platão. Esta sombra que vive dentro de nós, a sombra que gera o medo, a sombra que são as nossas frustrações, a necessidade de ocultar a nossa sombra e de projetar a nossa sombra nos outros. Eu errei porque a culpa é de alguém. Eu caí porque não cuidaram da rua. A miséria social depende desse fator. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade. É a sombra, a projeção da sombra. Não cai na realidade do indivíduo em si mesmo, buscando encontrar a sua realidade. E graças a isso o homem se deixa esmagar pela rotina, guardando a necessidade da segurança. Eu me vou aposentar. Quando eu aposentar, a minha vida será diferente. Aposenta-se e é vítima de um infarto do miocárdio por causa das repressões, das compressões, da timidez, da ansiedade que lhe asfixiou durante toda a vida. Ou faz o mecanismo de neurose, a cena de neurose dos aposentados, que não tendo mais o que fazer na rua, atenaça a pobre alma da esposa em casa, economizando energia, apagando interruptor, verificando o que ligar, verificando que não deve dormir tanta água, economizando para morrer. E deixar tudo, porque não se levam coisas. O indivíduo é o resultado das suas experiências transcendentais. E é essa rotina massificadora que está levando a uma neurose de diferença à maioria das pessoas. Sem ideal,
Essas pessoas reagem dizendo o que você vai fazer. Eu não vou mudar o mundo, mas pode pelo menos mudar-se a si mesmo. Conta o psicólogo Rodney uma experiência colossal acontecida em Nova York, no bairro do Bronx. Inesperadamente, o motorista furtou um ônibus da empresa em que trabalhava e desapareceu na estrada federal na direção da Flórida. Dado o alarme, ele foi aprisionado quilômetros depois e foi trazido a Nova York. Havia cometido um delito. Ele havia furtado um ônibus. Mas quando lhe perguntaram por que ele havia furtado o ônibus, a sua resposta foi perturbadora. Bem, eu tinha que fazer uma coisa diferente. Há 28 anos eu sou chofer desta empresa do Bronx. Eu pego o ônibus às 6 horas da manhã. Paro os mesmos ônibus. Todo mundo me conhece, eu conheço a todo mundo, são pessoas antipáticas, mesmistas, que me fazem a mesma saudação sem emoção. Bom dia, pouco importa que meu dia seja desventurado. E às 7 da noite diz até amanhã, já sei que amanhã eu vou suportá-la. 28 anos, de repente, eu disse, mas eu não estou vivendo, vou fazer uma coisa diferente. Furtei o ônibus. E para a surpresa geral, a empresa não considerou um delito. Deveria ser realmente monótono. Ele era o robô do ônibus. Não era o homem que dirigia o ônibus. O ônibus é que lhe dirigia a vida. Quando ele voltou ao Bronx a conduzir o mesmo ônibus, foi recebido como herói. Todo mundo o aplaudiu pela primeira vez, porque todo mundo desejava fazer o que ele fez, mas não tinha coragem. Eu me reflete muitas vezes a idolatria pelos bandidos, pelos vultos atormentados da paranoia em qualquer lugar. Um criminoso cruel, depois de haver perpetrado homicídios que faz estarrecer, encontram clubes de apaixonados, pessoas que defendem os direitos humanos do criminoso, mas não se lembram em absoluto dos direitos humanos da vítima e da sua família estilada. Pedem conforto, dignidade para o prisioneiro, mas ninguém se lembra da esposa, a viúva, daquele a quem ele assassinou, dos filhos jogados na orfandade, da delinquência, no abandono, deste mecanismo terrível que nós temos. E gostaríamos de haver feito o que ele fez, só que a nossa rotina não nos permite. Ou quando não caímos nesta rotina, fugimos para a ilha da solidão. A solidão nos asfixia, porque a solidão é o resultado inevitável do medo. A ameaça de guerra, as ameaças de enfermidades calamitosas e destruidoras, as ameaças de uma economia instável, tem uma inflação que devora qualquer esperança. As ameaças a empurram-nos para a solidão, porque também temos medo de gente, temos medo de amar, desejamos que a nós nos amem, mas nós não queremos amar, porque uma vez eu amei e arrebentei-me. Em verdade, quem ama não se arrebenta nunca, porque quem ama não se expõe, não se identifica, não se vulgariza. Quem ama se eleva. Se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, proclamou Mohandas Gandhi, conseguirá libertar milhões de vidas. O amor desalgema a pessoa. Sucede que as criaturas queremos prazeres. Não havemos aquele que está próximo de nós. Havemos a nossa projeção, a nossa sombra. O que desejamos que ele seja. Raramente temos a coragem de amar uma pessoa, apesar de sempre amamos aquela pessoa que a capacidade de amar é poder considerar o indivíduo conforme ele é, com as suas grandezas e misérias, e amá-lo apesar disso, sem exigir que ele seja como gostaríamos que nós fôssemos, ou sem colocar nele aquilo que não temos a coragem de assumir, fazer um modelo para que ele viva. E quando ele não tem resistência, dizemos bem, não me ama, ou me decepcionei com ele. Porque sempre transferimos o fardo maior, a sombra, para a responsabilidade dos outros. Ou caímos em um outro estado, o estado de medo. Esse medo que leva alguns paranoides a terem medo do medo que poderiam ter em função do medo. A pessoa tem medo de ir à rua, tem medo de ficar dentro de casa,
tem medo de ficar fechado e tem medo de ficar aberto no parque público. Estas condições de estresse, de falta de individualidade, são o resultado histórico, sociológico, da desagregação dos valores humanos, através da imposição imediata de aparente valor, a que nós atribuímos um grande valor. E o fazemos por uma opção pessoal. Porque há 2000 anos passados, o esteta do pensamento universal fez uma caracterização de um homem integral. Um só mandamento eu vos dou, que vos ameis. Isto é essencial. Eu me recordo de uma experiência pedagógica em que um jovem procurou oportunamente um profeta de nome Shammai, que viveu em Israel no século I antes de Jesus. E como todo jovem era apressado, acercou-se do venerando mestre e lhe disse: seria possível, interrogava, que tu me ensinasses toda a Bíblia durante o tempo em que eu pudesse ficar de pé no sopé? O sábio reflexionou e disse-lhe: impossível. Respondo-te que é impossível ensinar-te toda a Bíblia durante o tempo em que possas permanecer de pé em um sopé. Então, redarguiu o jovem: não me interessa aprender a tua doutrina porque é complicada demais. Este foi. Adiante encontrou um outro sábio, Hilel, e apresentou-lhe a mesma questão: seria possível a ti apresentar-me a Bíblia durante um tempo em que eu pudesse ficar de pé no sopé? Hilel olhou, pediu-lhe que tomasse a postura. O jovem ergueu a perna direita e, quedando-se de pé em uma só perna, Hilel lhe disse: ama. E calou-se. O jovem, depois de poucos segundos, voltou à carga. Mas a Bíblia inteira é só isso? Não, não. Isto é o essencial. O resto é explicação disso. Para quem já ama, não há necessidade de mais nada. Então vê este admirável profeta Galileu e proclama que o amor é a chave da redenção humana. É necessário, acima de tudo, amar para ser planificar-se. E graças a esta terapêutica de eficiência, ele se torna a personalidade ímpar da história da humanidade. Narra a doutrina Sufi que certo dia o mestre subiu a montanha sagrada e, como fazia frio, não tendo onde albergar-se, pediu ao discípulo que o agasalhasse na cova em que dormia. O discípulo agasalhou, cobriu, deu-lhe comodidade. No dia seguinte, pela manhã, quando o mestre deveria ir adiante, olhando o discípulo jovem, apontou uma pequena pedra no chão e fez que ela se transformasse em uma pepita de ouro. Tomou-a e deu-a ao jovem. O jovem olhou a pepita e continuou triste. O mestre reflexionou e apontou a montanha. E subitamente a montanha alva e fulgiu. E o mestre lhe disse num gesto sem palavras que lhe doava a montanha. O rapaz continuou triste. Então o mestre interrogou verbalmente: meu filho, o que é que tu queres? Eu quero o vosso dedo. Esquecido de que não era o dedo que transformava as coisas. Era o poder integral daquele ser essencial, daquele homem extraordinário, que tinha na mente a força ciclópica das mutações de natureza atômica, capaz de mudar a estrutura das moléculas. Jesus nos falou a respeito do amor, e por isso se fez o melhor psicólogo da humanidade, porque ele nos conhecia desde antes, podia penetrar a intimidade do nosso ser, a realidade transcendente da nossa vida. Seus diálogos eram breves, não perdia tempo na linguagem acessória. Ele sempre mantinha o essencial, porque o mais é secundário. Nós preferimos o essencial depois de um secundário em que nos perdemos. Às vezes, pessoas se me acercam e me dizem: eu gostaria de conversar com o Senhor horas demoradas. E eu fico na expectativa com um sorriso.
Mas eu não vou poder, eu nem sei por onde começar a lhe contar, porque a minha vida, eu digo, conte o pior, o mais importante. Bem, eu não sei, é porque a pessoa realmente não tem problemas. Engendrou mecanismos de evasão, para que tenhamos dela piedade. Adotemos um comportamento neurótico, queremos que tenham piedade de nós, mas não queremos que nos amem. Quando dizemos a alguém, coitado, a pessoa sente-se ufana, mas quando exteriorizamos o amor, a pessoa logo pergunta, o que será que quer de mim? Construímos a sociedade armada, e Deus a despeito, o amor é a alma da vida, porque Deus é amor, e o amor é Deus. Jesus, que não perdia tempo em circunlóquios, e é diretamente a problemática do homem, deu-nos a lição psicoterapêutica para a felicidade. Deu apenas as tais aradas do Evangelho, aquela que são os seus ditos, os seus feitos, mas principalmente aquilo que ele poderia ter feito e não fez. O que poderia ter dito e não disse. Talvez seja por isso que Confúcio costumava dizer, e Buda também tornou como linguagem prática, os homens que ainda não amadureceram para a vida, comem muito, dormem muito, falam muito e meditam pouco. Os homens idealistas comem pouco, dormem pouco, falam pouco e meditam muito. Nós preferimos falar e falar para mascarar a nossa sombra. As pessoas de natureza tímida apresentam um espetáculo de mecanismo de defesa, em que dê um exterior extraordinário para ocultar a sua terrível timidez. E não tem a coragem de enfrentar Jesus, para que ele lhe dedique o interior da alma. Desejemos a paz, mas ainda nos não resolvemos por adquiri-la. A mim sempre me impressionou a linguagem de Jesus. Ele que era o amor, em determinados momentos apresentava-se rude, até mesmo indiferente. Ele que normalmente se envolvia com o problema humano. Na parábola em que é apresentado o bom samaritano, ali está exarado o envolvimento afetivo. Quando aquele samaritano vê o homem caído e tomado de compaixão, ele se envolveu. Há momentos em que Jesus não se envolve. Ele vai andando e chega um jovem correndo e diz, Senhor, eu desejo ser um dos teus. Vem comigo. Abandona tudo. Vem comigo. Não agora, Senhor. Não agora. Deixa-me pelo menos entregar o meu pai, que morreu. E Jesus o contempla e redargue numa linguagem muito severa. Deixa aos mortos o cuidado de pegar os seus mortos. Mas quanto a ti, vem e segue-me. Durante muitos anos eu tentei interpretar o que ele disse. Deu sentido de natureza teológica, mas interpretado por quê? Ele usou esta linguagem austera com o rapaz. Ele não recomendava o amor aos pais. Não seria justo que o rapaz fosse enterrar o seu genitor depois de largas elucubrações e a inspiração dos espíritos. Identifiquei que no momento em que o jovem lhe disse, eu quero ser um dos teus, ele queria, mas não queria. Como a maioria de nós. Ele queria o céu, primeiro queria gozar na terra. Ele desejava, sem esforço, esse mecanismo de receber sem merecer. E Jesus, que eu conhecia interiormente, que sabia ser a sua vontade, a não necessária para esta revolução, é austero. Deixa os mortos ao que vivem nos interesses materiais. E por quê? Porque certamente aquele rapaz não era um bom filho. As aparências enganam muitas vezes. Quizá ele não desejasse sepultar o pai. É muito provável que ele desejasse ficar no guardamento, no velório, para que todo mundo visse e o elogiasse. E dissesse que filho, que maravilha, como está sentido e sofredor. E isso é que é o verdadeiro filho. Nós sempre cobramos elogios imerecidos. Atendem ao nosso ego, agradam a nossa sombra. Manter a imagem,
Aqueles que preconizam a doutrina da personalidade dizem manter a imagem a qualquer preço, porque o importante para eles não é ser, é parecer. E quem parece sem ser, neurotiza-se. Porque esta dicotomia de comportamento exterior em luta contra o interior arrebenta as amarras do equilíbrio. Também podia ser que o filho desejasse a herança do pai. E uma recomendação hebraica assinalava que o filho ingrato não tinha direito ao espólio do seu genitor. Ele queria estar presente no guardamento para fazer jus à herança. E deu talvez ao amor, e foi isso que Jesus viu. Por detrás daquele pedido aparente, havia camuflada uma forma de conduta que não correspondia à verdade. Deixa os mortos, a estes que se comprazem com estas coisas. Se tu queres o reino, opta, renuncia a algo, porque ninguém tem nada sem fazer uma opção. Opção é revolução, opção é parto. Todo parto dói, mesmo parto sem dor. É necessário que façamos esta grande opção. Mais adiante, na terapêutica de profundidade de Jesus, também eu me surpreendia sempre com uma cena que está exarada no Evangelho de João. Quando ele, chegando aos cerca dias de Jerusalém, encontra no poço de Betesda há um paralítico que lhe pede ajuda. À nossa semelhança, o paralítico não vai direto ao assunto. Ele tem que disfarçar, tem que inspirar compaixão. Ele não é honesto no seu pedido. Ele tem que provocar piedade. E ao falar com Jesus, a primeira coisa é uma queixa. Ah, Senhor, eu estou aqui neste poço há 38 anos. Porque narrava uma lenda que toda pessoa que ficasse no poço de Betesda deveria observar as águas que se movimentariam sob a ação paranormal dos anjos. Aquele que caísse nas águas por primeiro se libertaria da enfermidade. Ninguém nunca me jogou no poço, nem uma muleta, há 38 anos. Tu me podes curar? E Jesus responde com uma energia que a me assustava. Tu queres que eu te cure? Meu Deus, me parecia óbvio. Se aquele homem não estivesse ali, sim, talvez ele não quisesse curar-se. Mas ele ia aquele poço há 38 anos. Ele, claro, queria curar-se. Quando ele pede a Jesus, cura-me, ele queria, mas não queria. Era só a aparência, a sombra, a projeção de uma imagem que não correspondia. E por que não? Porque o paralítico que se cura tem que fazer uma revolução. Aqueles que conhecem os mendigos do Oriente e do mundo inteiro sabem que muitas vezes têm cadernetas bancárias com somas polpudas. Quanto mais rasgados, quanto mais esquálidos, quanto mais miseráveis, mais inspiram compaixão. E mais atormentados guardam nos colchões antigamente, hoje nas cadernetas de poupança. Jesus sabia que ele vivia da caridade pública, da exploração. Ele era um parasita social. E por quê? Porque não é possível que em 38 anos aquele homem não tivesse sido o primeiro a cair dentro das águas. Ele não queria, porque bastava ficar sentado na beira do poço. Quando as águas mexessem, que viesse a confusão, empurravam de qualquer jeito. E ele caía, e seria o primeiro. Não é possível que em 38 anos ele não pudesse conseguir uma muleta, mas conseguia que o levassem até ali, para continuar pedindo esmolas. E Jesus, que sabia da sua mendicância interior, pergunta-lhe com austeridade: tu crês? Tu queres que eu te cure? Quero. Pela primeira vez ele quis. Então vai, levanta-te e anda. Cuidado, porém, não voltes a pecar, para que te não aconteça algo muito pior. O que é pecar? É dar vazio à sombra, ao conflito, ao desequilíbrio, à ambição. É atormentar-se, é desequilibrar o seu sentido de vida, atuar de maneira psíquica no sistema nervoso central e desarticular a máquina fisiopsicológica. Jesus sabia das imensas dificuldades humanas
E por isso a sua psicologia está exarada em determinações imperativas. Quem desejar vir após mim, renuncie-se a si mesmo, venha e siga-me. Quem desejar a luz, que saia da treva. Quem desejar a saúde, que se trabalhe interiormente. Quem desejar a vida, que saia da sombra da morte. Examinando a psicologia de Jesus, Freud teve a oportunidade de analisar o homem contemporâneo, dizendo que ele ainda não saiu da sua fase edipiana. Ainda prefere ser uma criança, ser tratado como criança, ter um perpétuo colo de mãe, que às vezes as mães agasalham para frustrar os filhos, em mecanismos de transferência. Chega o casamento do filho, choram, porque perderam o filho quando tem adquirido uma filha. Ou muitas vezes, quando a filha se vai casar, que será dela? Mas que será de mim é a pergunta. Quando eu deveria louvar a vida, que se vai multiplicar, dar segurança para que arrebente os cordões, para que a vida é edipiana. A vida enfrenta o juvenil das necessidades antagônicas entre o jovem e o velho, entre o pai e a mãe e o filho, desapareçam e a pessoa seja liberada, descastrada. É necessário eleger entre César e Deus, entre Mamon e Deus. Não é desdenhar o Mamon, é eleger o que é mais importante em nossa vida. Uma senhora me falava em nossa casa em Salvador. Seu Divaldo, como o senhor sabe, eu não sabia. Eu sou uma pessoa obsidiada. E mandaram que eu viesse aqui para receber a terapêutica do passe. Eu já havia 3 sessões. Será que bastam? Eu digo, eu não lhe posso assegurar. Há 42 anos que eu frequento e eu não fiquei bom. Não sei se a senhora pode ficar em 3 dias. É o nosso mecanismo de querer sem mudar. De querer que os outros façam a nossa tarefa. E nós continuamos na rotina do bom vivan, na rotina do nosso medo, a caçadinha dos nossos fantasmas interiores, sem a coragem de romper com o nosso passado e de aceitar a mensagem desse terapeuta de vida. Adler, seguindo a tradição de Freud, assevera que essa é uma sociedade que ainda não acreditou as amarras das limitações orgânicas infantis. E Jung, liberando mais um conceito freudiano, diz que ainda estamos atavicamente colocados em nossas neuroses, em nossos receios, mas que a verdadeira psicanálise, a melhor psicoterapia, é aquele que o indivíduo se resolve por tornar-se melhor, por adquirir a saúde. Os terapeutas em geral dão-se conta que a maioria dos pacientes, depois da 4ª, 5ª sessão, não voltam mais, porque começaram a sentir melhoras, têm medo de ficar bom. Não querem assumir o seu papel de responsáveis da sociedade. Estão acostumados a ser apiedados, de ser atendidos. Não querem assumir esta revolução que Jesus proclama e que Allan Kardec, ao apresentar a doutrina espírita, nos fala de uma maneira extraordinária, quando interroga os seres espirituais, onde estão escritas as leis de Deus a que ontem nos referimos, na consciência. Responderam em palavras terminais, na consciência esteu, exaradas as leis de Deus, podemos ludibriar a todos e fazemos clima de neurose porque não nos enganamos a nós mesmos. Anestesiamos às vezes a razão. Durante o período, fazemos um clima de indiferença. E quando menos esperamos, aquela consciência se libera que é Deus em nós. E começam os grandes conflitos. Jung dizia que a maioria das suas pacientes neuróticas do climatério eram normalmente mulheres que haviam abortado. Elas abortaram na idade juvenil e esqueceram, tranquilizaram-se, apagaram o problema, mas a consciência de culpa ficou. E quando chegou o climatério, a consciência de culpa desperta e começou a fazer um mecanismo de autodestruição, desinteresse pela vida, porque ninguém fica impune perante a consciência culpada. Eis porque a doutrina espírita, a
apresentem uma resposta monumental do Livro dos Espíritos. Questão 625. Qual o ser, indaga de Kardec, mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia? E eles responderam: Jesus. E Jesus, esse psicoterapeuta para a nossa atualidade. Eu me recordo que não há muitos anos, o que caracterizava o machismo, aquele homem individualista do século XIX e sobrevivente do século XX, ele não tem religião. Porque religião era uma atitude piegas, era uma atitude para idosos, para pessoas doentes, era uma atitude para quem tinha conflitos de personalidade. Muitas vezes as pessoas me falavam, em uma linguagem bolada: o senhor ainda acredita em Jesus? Diz: não tenho, permaneço acreditando. E eles me davam aquela interpretação machista, talvez sem saber de que falavam. Eu já estou viajando com o Cristo cósmico. É uma expressão maravilhosa. Mas antes de chegar ao cosmos, eu preciso chegar à casa. E para chegar à casa, eu tenho a causa. A causa espírita me levou à casa da paz, para eu poder sonhar mais tarde com as estrelas. E Jesus deu, meus irmãos, ele que é o Cristo cósmico, o Logos da doutrina de Platão, o Avatar, esse Avatar que não é Deus humanizado, mas é o amor de Deus, que não nos veio salvar, mas nos ensinar o caminho da salvação. Porque se nos houvera salvado, se nos houvera pretendido liberar do erro, não era um pedagogo, nem educador ou mestre, nem terapeuta, era apenas alguém atormentado em si mesmo que fazia a tarefa que aos outros competem, deixando que os outros permanecessem na inutilidade, na ignorância. A grandeza de Jesus ressuma na doutrina espírita, quando nos apresenta este homem, cantor Galileu, que teve a coragem de reverter a filosofia de Israel e que na sua mansuetude nunca cedeu. Preferiu morrer ali com contexto degradante. Preferiu a cruz a uma atitude hipócrita. Preferiu a solidão à convivência com companheiros frágeis, a quem ele tornaria fortes pelo seu exemplo. Jesus é esse psicoterapeuta que teve a coragem de legislar em uma montanha, como escreve o Espírito Amélia Rodrigues em Primícias do Reino. Ele descendo a montanha, dizem-nos. Ele subindo a montanha, afirma outra. A verdade é que no meio da montanha, ele abrindo a sua boca, cantou a mais notável epopeia da humanidade. Bem-aventurado! E a sua canção tornou-se a lei áurea dos códigos humanos de todos os povos civilizados. Este psicoterapeuta integral, que o Espiritismo de terra e nos propõe para nos liberarmos de superstições, de traumas, de conflitos e de paixões. Seria demasiado recordado, pelo menos, em passé. Era uma tarde ensolarada de Jerusalém. A escadaria de mármore do santuário de Salomão refletia o sol fulgente de entardecer. Os ventos amenos eram carreados pelo Vale do Cedrão, e na paisagem bucólica da cidade dos profetas, um homem magro, de cabelo na cor do mel ou do latão sujo do ouro velho, estava sentado contemplando o crepúsculo. Esguinho, 1,75 m que estava, 65 quilos talvez. A barba abundante que se confundia, a cabeleira desgrenhada dos olhos, que eram retalhos de um céu azul indefinível, a face crestada do sol. Ele parecia mergulhado no ensimesmamento de que descobre o universo no altar do coração. Passa uma jovem, é uma jovem Babilônia, atormentada vendedora de ilusões. Viu e se comove, corrige a indumentária, conserta os cabelos, tilintam braceletes, tilintam as medalhas e as correntes dos pés. Ela chama a atenção, e porque ele está ensimesmado, ela lhe fala:
dando a voz uma melodia especial de quem deseja algo mal. Nazareno, Nazareno, eu sei que tu és estrangeiro. As tuas barbas e cabelos denunciam-me a tua origem. E sei que vens de longe, porque os teus pés nas alpáricas estão sangrados pela urze do caminho. A poeira colada ao teu suor, Massá. Diz-me que és chegada a Jerusalém há poucos minutos. Nazareno, eu te quero convidar para uma festa que darei hoje na minha casa, um palacete ali no templo. Quando a lua derramar seus fios de prata do céu e nos filarem as estrelas, eu estarei comemorando meu aniversário e te convido a ti, para que sejas homenageado especial. Tu virás? Ele ergue o sobrolho, aquela expressão melancólica de ternura. A voz é cálida, é tranquila e doce. Não posso. Hoje eu não posso. A mulher estremece entre o verbo que a penetra. Aproxima-se mais. Ele diz agora emocionada: ó Nazaré, venha à minha casa. Eu sou uma mulher que não ama faz muito tempo. Um dia eu amei e me entreguei. Fui deixada no bordel. Mas eu quero dizer-te que sou uma mulher requestada. Que os homens me disputam. Pagam-me altas somas. As minhas burras estão repletas de ouro. E eu posso permitir-me as especiarias e as sedas de todo o Oriente. Não necessito de nada. Rejeitei hoje um cliente que era sacerdote, um legionário romano e um príncipe de Alexandria. Mas a ti eu te convido. Tu virás à minha casa. Eu não te cobrarei nada. Vem. Tu virás. Não posso. Hoje eu não posso. Ele olhou a luminosidade tranquila dos seus olhos fulminaram. Ele estremeceu e disse agora com a voz que denunciava a grande emoção: Nazareno, vem. Eu nunca, depois daquele primeiro dia, amei a qualquer homem. Deixa-me confessar, eu te amo. Vem à minha casa. Eu descubro dos teus olhos uma estranha chama. Eu aceso cedo porque te amo. Vem, Nazareno. Tu virás. Hoje eu não posso. Oh, Nazareno, que te direi? Eu te prometo que não te pedirei nada. Nada. Mandarei uma escrava núbia bailar vestida diante de ti. Mas eu não te pedirei nada. Eu desejo que tu te reclines no meu leito de meretriz, enquanto eu ficarei sentada à porta contemplando-te, para dizer mais tarde que um dia um homem que era bom e belo e nobre passou pela minha casa de vendedora de ilusões e não me pediu nada. Tu virás. Vem, Nazareno. Não posso. Hoje eu não posso. Mais tarde, depois, um dia eu atenderei ao teu chamado. Não. Hoje ou nunca. Eu sou mulher que não tem amanhã. Mais tarde eu estarei lapidada por aqueles que me encontram na calada da noite. A mulher equivocada deve ser apedrejada até a morte. Vem hoje ou não voltes nunca. Um dia eu atenderei ao teu apelo. A mulher magoada e em revolta saiu, esbravejando uma praga e desapareceu. 2 anos depois, no mês de Nissan, primavera em Israel, em uma madrugada luminosa, defronte do poço de Betesda, um homem suave com uma esperança, nobre como uma espada lua e puro como a chama de fogo, estava fazendo a multidão, quando uma mulher veneranda dele se acercou e disse-lhe algo baixinho ao ouvido:
e perguntou-lhe: tu irás? Sim. Eu irei contigo. E acompanhou-a. Atravessou a ravina. A mulher chegou a uma cova na montanha e disse-lhe: aí tens o Senhor, aí dentro. Ele adentrou-se, o claro escuro do dia-noite, fez que ele pegasse as pálpebras e distendesse as mãos. As apalpadeiras foi na direção de um corpo que ululava de uma voz que gemia. Seus dedos tíbeos adentraram-se numa cabeleira vasta que largava fios untados de puro. Ele olhou e uma voz rouqueia, dominada pela dor, me disse: que queres de mim? Perguntava. Foge! Foge daqui, deixa de morrer! Deixa de morrer! Eu tenho lepra! Que queres de mim? Se tu vieste por piedade, deixa-me. Porque se souberem que tu estiveste aqui a apedrejar-te-ão, foge! Não tenhas pena de mim! E se vieste para comprar perfumes, eu já não tenho mais para os vender. Deixa-me morrer! Deixa-me! Não pode. Eu prometi-te que um dia viria. A mulher limpou os olhos, pustulentos como feridas em carne viva. Olhou, enterneceu-se e recuou. Oh, Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te aguardei por 2 anos. Desde aquele dia, Nazareno, eu te venho esperando. Coloquei uma lâmpada na minha janela para que ela derrame claridade na estrada à noite, para que tu encontres minha casa e tu nunca mais vieres. Esperei-te tanto, Nazareno. Eu, quando te conheci, não tinha paz, mas eu tinha alegria de viver. A partir daquele momento eu morri. Por que demoraste tanto? Agora é tarde demais para nós. Vê-me! E rasgou no peito o vestido velho. Sou toda podridão. Nossa! Descedos na bruma. Eis o que de me fizeram os jovens. Deixa-me morrer. Foge. E leva a minha gratidão porque vieres. Que bom que tu vieres. Foge agora. Deixa-me morrer. Não pode. Eu te disse que um dia eu viria. Eu vim e dobrando-se, ergueu-a dos braços magros e fortes. Estreitou-a de encontro ao peito. Saiu a claridade da gargalhada do dia. A mulher envergonhada tentou cobrir as feridas da face. Mas ele, sustentando-a com uma, retirou-lhe a mão com a outra, com a destra. E vendo-lhe os olhos entumecidos, sorriu. Lembrou-se daquele diálogo de Jerusalém há 2 anos. E lhe falou enternecido com uma música de flauta aos ouvidos da espera. Não te perdoe. Eu também te amo. Percebo agora nos teus olhos uma estranha chama. E assim procedo porque te amo. Já que o teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma, ego bom dos pastores. E o pastor dá sua vida por todas as ovelhas, meu estranho. Eu sou o médico das almas. Venha a mim e deixando repouso, ele abriu os braços e gritou: Filho de párvulos venirem admem. Ó vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo, vinde a mim, eu vos consolarei. Neste momento de estresse e de loucura,
de angústia e de dor. Jesus Cristo é o psicoterapeuta ideal, que nos está esperando de braços abertos, que nos irá ajudar a solucionar os problemas, se quisermos. É o presente da doutrina espírita, é o Consolador que ele prometera, é o Espírito de verdade, ensejando-nos a restauração. Saiamos da nossa rotina destruidora, saiamos do medo devorador, quebremos a solidão, amando, sem pedir nada. Tenhamos a coragem de assumir riscos novos na área do bem, porque sempre os corremos na área da loucura. E mantendo a nossa integridade, tenhamos a coragem de dizer: Senhor, eu me proponho a mudar o mundo, porque desejo mudar-me a mim mesmo. Eu quero resolver o problema da terra, porque estou disposto a solucionar os meus quesitos. Porque não sou tão pobre quanto eu pensava. Eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu queria ser como a chuva generosa, que tomasse toda a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não lograr, eu te venho rogar para ser um copo de água fria, atendendo a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu queria ser um trigal maduro, para atender a fome da humanidade, mas eu nunca lograrei. Então eu te pedirei para ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão, e socorro esfaimado com a bênção do pão. Senhor, eu desejava ser como um jardim de flores, que todas as flores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa. Na rocha, tendo beleza a paisagem, para falar da tua passagem na terra do meu coração. Eu queria, Senhor, ser a montanha altaneira, onde se visse a paisagem da terra inteira. Se eu não conseguir, eu te peço para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde passará a humanidade do futuro, louvando com a sua própria mão. Eu queria ser uma escada que levasse o esteta ao seu ideal. Mas se eu não conseguir, eis-me aqui para ser-lhe o primeiro degrau. Senhor, eu queria ser como um pomar de frutos maduros, mas a minha escassez, tendo menos desta vez, deixa-me ser uma árvore desgalhada sobre a estrada, projetando sombra no chão, para quando alguém passar de mansinho, eu lhe diga com carinho: olá, meu amigo. E se ele me perguntar quem és tu, sou teu irmão, irei contigo, dá-me tua mão, de lado a lado eu possa proclamar: Senhor, eu desejava ser esteta, o artista, cantor, o poeta, estadista, o orador para falar de ti. Mas na minha novidade, porque não tenho nada, deixa-me pelo menos dizer: eu te amo e amo a vida. Por isso a minha alma é agradecida. A tua terapia de amor, não podendo fazer nada, eu te digo: muito obrigado pela vida colorida, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.